O Flamengo está na semifinal do Intercontinental depois de uma vitória suada sobre o Cruz Azul do México. Não que eu achasse que esse jogo fosse ser um jogo fácil, só que eu acho que teve uma escolha do técnico Felipe Luiz na escolha do time que acabou fazendo a diferença para que esse jogo fosse ainda mais complicado. Nesse vídeo eu quero apresentar qual é essa mudança que ele pode fazer no Flamengo para o jogo de sábado para a semifinal contra o Pirâmides do Egito. E aí você pode me contar nos comentários, você sendo flamenguista ou não, se você concorda com isso que eu vou falar agora. Vitória suada. Hoje o Flamengo venceu o Derby das Américas, que era o jogo entre o campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF e o campeão da Copa Libertadores. Então o Fla, de maneira muito suada, venceu o Cruz Azul pelo placar de 2-1, com 2 gols de Arrascaeta. Só que quem viu o jogo vai entender o que eu tô falando. Esse jogo foi muito difícil. O time do Cruz Azul, um time que trabalha muito bem a bola, gosta de manter a posse, vem tentando construir com a bola no chão, desde o goleiro, desde os seus zagueiros. E quando eles não têm a bola, eles, além de marcarem pressão, são também muito agressivos nos seus duelos. E até por isso, acredito que em boa parte do jogo, o Cruz Azul conseguiu ter muito mais a posse de bola do que o Flamengo e também conseguiu até gerar mais perigo, ter mais a bola no campo do Flamengo. Justamente porque os jogadores que geralmente fazem o Flamengo ficar com a bola, como o Jorginho, o Pulgar, não estavam tendo liberdade em momento nenhum. No fim das contas, o jogador que mais se sobressaiu do Flamengo mesmo foi o Arrascaeta, que a gente já sabe toda a qualidade que tem. Só que o restante do time, por muitas vezes, errando muitos passes, os zagueiros mesmo, que em geral trabalham bem a bola, como o Léo Ortiz, o Léo Pereira, errando muito na saída, o Jorginho e o Pulgar sem conseguir fazer a construção inicial, e isso fazia com que muitas bolas chegassem no Bruno Henrique quebradas. E outra, hoje o Flamengo não teve um bom jogo dos seus pontas. Carrascal, hoje bem abaixo até do nível que tem apresentado nessa reta final de temporada. Samuel Lino de novo muito mal, desatento, errando muitos passes e sem essa personalidade, essa confiança de chamar o jogo e tentar construir algo a partir de uma jogada individual. Então, com isso, o Cruz Azul, que tem ótimos jogadores, um time físico, um time inteligente, conseguiu impor muita dificuldade para o Flamengo. Que aí, como eu disse, no fim das contas, conseguiu vencer por 2-1. E, na minha visão, teve uma mudança que o Felipe Luiz fez no decorrer do jogo que foi fundamental para essa classificação, para essa vitória. Vou mostrar para vocês qual que foi essa mudança. Solução veio do banco. Como eu tinha falado para vocês, o Cruz Azul estava muito bem no jogo, fez um grande jogo, a equipe mexicana, só que teve um determinado momento do jogo em que o Flamengo tinha aberto o placar com a Arrascaeta e como o Flamengo estava com muitas dificuldades de criar, o gol do Fla acabou sendo a partir de uma entregada da zaga do Cruz Azul, que nisso de querer ficar tocando a bola na saída, acabou entregando, a Arrascaeta com muita frieza driblou o goleiro e fez o gol. Gol de craque, não tem nem o que dizer. Só que depois o Cruz Azul conseguiu empatar o jogo e o jogo foi ficando perigoso para o Flamengo. O Flamengo sem controle nenhum. Aí o Felipe Luiz começa a mexer no time. Saca o Samuel Lino, que foi muito mal no primeiro tempo, e promove a entrada do Plata. Só que pra mim, aqui a mudança já tinha que ter sido pela entrada do Everton Cebolinha e não pela entrada do Plata. O Everton Cebolinha ele acabou entrando depois na vaga do Carrascal e jogou por 23 minutos basicamente. Em 23 minutos ele teve muito mais personalidade, mais calma do que o Samuel Lino e o Carrascal juntos, então ele ia a todo momento pra cima da defesa do Cruz Azul. Ele que acabou fazendo a jogada que girou o segundo gol do Arrascaeta, ele acha o Arrascaeta cara a cara com o goleiro, aí o Arrascaeta quer tocar pro Bruno Henrique, a bola sobra para ele de novo, ele vai e faz o gol, de novo com muita calma. E depois, o Everton Cebolinha ainda criou uma oportunidade para o Flamengo fazer o terceiro gol, porque ele acha a bola no vazio e coloca o Luiz Araújo numa situação de mano a mano com o zagueiro adversário e depois ele ainda consegue a finalização e o goleiro defende. Ou seja, em 23 minutos ele criou 2 jogadas claras de gol e uma ainda foi gol. Enquanto o Samuel Lino e o Carrascal foram muito mal, mesmo jogando mais tempo. Precisa mudar. A partir dessa atuação, eu tenho cada vez mais a convicção de que o Everton Cebolinha tem que ser titular no time do Flamengo e tem que ser titular já no jogo de sábado contra o Pirâmides. Porque não é como se ele tivesse entrado bem só no jogo de hoje.
Quem tem acompanhado os últimos jogos do Flamengo sabe do que eu tô falando. O Everton já entrou muito bem naquele jogo contra o Sport, que era um jogo que o Flamengo tinha saído perdendo. O jogo tava depois 1-1, o Everton entra, faz a jogada que gera o gol do Juninho. Depois em um jogo em que ele é escalado como titular contra o Bragantino, vai muito bem também, sofre pênalti. Entra muito bem na final da Libertadores contra o Palmeiras. Então é um momento em que, enquanto alguns jogadores estão em queda, o Cebolinha tá numa crescente, tá com confiança. E futebol, por muitas vezes, é confiança, é quem tá no melhor momento. Então eu esperava que o Felipe Luiz fosse reconhecer esse bom momento do Everton e escalá-lo entre os titulares, porque hoje, com todo respeito, o Carrascal tudo bem, é um cara que tem jogado muito bem de maneira regular. Agora o Samuel Lino, eu não tô vendo o futebol que o Samuel Lino está desempenhando que justifique com que hoje ele seja titular do Flamengo. E hoje contra o Cruz Azul, mais um jogo muito fraco dele. Então, na minha visão, visando esse jogo de sábado contra o Pirâmides, o momento da temporada também, para mim o Everton tem que ser escalado como titular no lugar do Samuel Lino. E eu falo isso independentemente de ele ficar ou não ficar no Flamengo pro ano que vem, que é algo que já vem sendo muito comentado pela imprensa. Mas nesse momento isso não importa. O objetivo do Flamengo é chegar na final, enfrentar o Paris Saint-Germain e tentar ser campeão dessa competição que está sendo intitulada como Intercontinental, mas para mim é o Mundial, inclusive mais difícil do que o formato anterior, porque antes, pelo menos, quem vencia a Libertadores jogava a semifinal e já caía para a final para jogar contra o Europeu, né, que sempre acabava chegando na decisão. Agora é diferente. Os campeões da Libertadores têm que primeiro passar por uma quartas de final para depois chegar na semifinal e aí só depois chegar na final. Ou seja, o trajeto ficou ainda mais difícil. Então, reconhecendo esse momento ruim do Samuel Lino e a crescente do Everton Cebolinha, para mim o Felipe Luiz precisa fazer essa modificação. O Samuel Lino, não tô nem dizendo aqui que seja um jogador ruim ou algo do tipo. Só que para mim ele ainda não se firmou desde que foi contratado por uma nota, por sinal, do Atlético de Madrid. Então, se o Everton Cebolinha tá num momento melhor, inclusive, imagine a confiança dele para onde vai depois de ter feito a jogada do gol do Arrascaeta, eu entraria com ele pro jogo desse próximo sábado. Aí agora eu queria ver a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda comigo, que o Everton tem que ser colocado pelo Felipe Luiz como titular nesse próximo sábado. Ou você acha que ele tem que manter ainda o Samuel Lino e tentar recuperar esse jogador? Comenta a sua opinião aí pra mim, quero muito ver. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!